Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Darwin Conecta. Aqui é o seu espaço para informação médica de qualidade, inovações e avanços na medicina. Eu sou Jason Simeonato, cardiologista, e hoje vamos iniciar uma jornada incrível no mundo da saúde. No episódio de hoje, vamos explorar a cirurgia cardíaca, uma especialidade que tem se transformado nos últimos anos com novas técnicas cirúrgicas, devices de última geração. Junte-se a nós para um bate-papo enriquecedor sobre inovações que estão revolucionando a maneira de tratar o coração e as doenças cardiovasculares e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. Nós temos o apoio de Darwin Saúde, uma plataforma inovadora que conecta médicos, consultórios e pacientes. Não esqueça de seguir o @Darwin Saúde na sua plataforma preferida e ficar sempre de olho nas novidades. No nosso primeiro episódio, nós temos a honra de receber 2 cirurgiões cardiovasculares. Vou começar a apresentar o Dr. Ricardo Schoma. Fez medicina na Universidade Federal do Paraná, residência de cirurgia torácica e cardiovascular no Hospital de Clínicas do Paraná. Hoje coordena a cirurgia cardíaca no Hospital São José de Criciúma e tem também vários cursos e treinamentos no Brasil e no exterior. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Bem, muito obrigado por esse convite de estar aqui com a Darwin, estar nesse podcast que vai ser muito interessante a gente falar de algo que vai inovar e tirar um pouco dos preconceitos da cirurgia cardíaca, um dos últimas fronteiras aí do peito aberto, da cirurgia extremamente invasiva, para a cirurgia pouco invasiva. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo. E junto com a gente aqui na mesa também, Dr. Matheus Eluani, cirurgião cardíaco, formado aqui na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, da Associação Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, professor aqui na Unesc, vindo de um fellow recente na Itália, né, Matheus? Depois vamos ter espaço para você contar para a gente. E também vários cursos e treinamentos no Brasil e no exterior. Ambos cirurgiões são muito aptos e estão acostumados com essas técnicas que a gente vai falar hoje para vocês aqui. Matheus, bem-vindo. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. É um prazer estar no primeiro podcast da Darwin, que é uma plataforma incrível, uso no meu consultório e super recomendo. E falar um pouquinho dessa parte que eu amo tanto, que é a cirurgia cardíaca, a parte de inovação, tudo que está chegando. A mudança na cirurgia cardíaca está sendo excepcional, coisas novas chegando todo mês tem coisa nova, tem devices novos. Então a gente veio aqui hoje, tanto eu quanto o Ricardo, para a gente falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho da cirurgia cardíaca e mostrar o que tem de inovação para sempre o paciente sair cada vez melhor. Matheus, já que tu está com a palavra, conte para nós o que te impulsionou, o que te motivou a fazer a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é um local que não tem como exemplificar tão bem como é emocionante, ver o coração ali batendo, a gente pegar essas doenças, que a doença cardiovascular é a doença com maior mortalidade no mundo, então a gente poder fazer um pouquinho, modificar um pouquinho dessa história da doença atual, ajudar um pouquinho o paciente e conseguir trazer ele de não conseguir fazer algum esforço, de às vezes estar cansado, não consegue nem subir uma escada. A gente consegue, depois da cirurgia, muitas vezes fazer o paciente estar correndo, subir a escada, ter uma qualidade de vida excepcional, além de melhorar a taxa de mortalidade e tudo mais. Verdade, muitas vezes eles estão na fronteira ali, eles saem de um estado de não conseguir mais caminhar para uma vida completamente normal depois, né? E, Ricardo, tuas motivações para chegar no peito aberto aí na cirurgia cardíaca? Durante a formação na faculdade de medicina, acompanhei todas as especialidades e sempre quis ser médico sem nenhum direcionamento, Quando eu passei na cardiologia clínica, chamou a atenção, achei muito bacana a cardiologia clínica, gostei muito nessa parte. Eu gosto bastante. Você gosta bastante da cardioclínica, né? Então, eu também sempre gostei muito da cardioclínica. E quando eu passei pela cirurgia cardíaca,
quando vi aquela história do coração parar e voltar a bater, foi paixão, né? Não teve jeito. Assim, pá, é isso que eu quero fazer a vida inteira, né? E realmente é algo apaixonante, algo que nos segura, né? E lá atrás uns filósofos já falaram que quem tocasse no coração seria amaldiçoado, né? Eu acho que a maldição, né, Matheus, é que a gente não consegue mais parar de fazer isso. É verdade. E trabalhar com paixão, como vocês estão colocando aqui na mesa, eu acho que o trabalho se torna mais leve, mais produtivo e a qualidade aumenta, né? Sem dúvida, assim, eu acho que a questão de você trabalhar com o que você gosta de fazer, que eu acho que é unânime entre nós aqui, né? Não é trabalhar, né? A gente curte o que está fazendo, a gente gosta do que está fazendo, a gente não cansa de fazer isso, né? É sempre um prazer estar fazendo o que está fazendo, né? Acho que isso é fantástico para a gente buscar essas inovações que a gente está atrás, né? O Matheus, né, nos cursos aí, eu também sempre tive atrás dessas inovações que a gente vai comentar aí para os colegas, né? Então, a cirurgia cardíaca evoluiu drasticamente nos últimos anos. A gente viu a evolução da cirurgia de peito aberto, porque começamos a ter melhores números, né? Uma sobrevida melhor, técnicas mais avançadas para a cirurgia de peito aberto. E nos últimos anos a gente viu também surgir muita coisa nova, né? A cirurgia minimamente invasiva, próteses novas, aparatos que inovaram muito a cirurgia cardíaca. O que em vocês dois chamou mais atenção? O que trouxe mais expectativa e vocês fizeram questão de trazer, porque é muita coisa que apareceu nesse caminho de vocês para aprender, né? Acho que não tem como dizer uma coisa ou outra, porque tanto da parte de trazer a gente para a cirurgia cardíaca, porque é o que a gente falou, uma cirurgia linda, que tem um resultado muito satisfatório, diferente do que acontecia antigamente, que eu acho que é isso que você estava trazendo para a gente, dessa evolução que teve na cirurgia de peito aberto, a cirurgia convencional. Antigamente a mortalidade era muito alta, mas eu gosto sempre de brincar com os meus pacientes que antigamente o carro era o Fusca. Hoje em dia a gente tem um Tesla. Exato. Então, a evolução que teve nos carros é a evolução que a gente teve na cirurgia cardíaca também. Então, a gente vê isso nos números, que a mortalidade e a morbidade pós-operatória, perioperatória, diminuiu drasticamente. Sempre nas consultas eu uso muito o STS, o Euroscore, para mostrar para o paciente qual é o risco cirúrgico dele. E a maioria das vezes, quando a gente vai falar de cirurgia, inclusive cirurgia convencional, o Euroscore geralmente fica embaixo aí de uns 5% de risco. Então, mostra hoje em dia que a cirurgia cardíaca é uma cirurgia segura. Só porque trazendo hoje em dia essas inovações, está cada vez menos invasivo. Isso não só na parte de recuperação do paciente, mas também temos que levar em conta a parte estética, a parte de menos dor, diminuir o afastamento das atividades diárias do paciente. Então, tudo isso entra nesse pacote de coisas novas que a gente sempre busca estar bem atualizado. Sim. Doutor Ricardo, quais as novas técnicas que apareceram na cirurgia cardíaca para a gente explorar aqui com os nossos colegas que vão estar nos assistindo? Eu acho que, assim, já tenho aí 25 anos de estrada da cirurgia cardíaca, né? E vi muita evolução nisso, né? A cirurgia cardíaca é recente, se imaginar em situação extracorpórea, ela surgiu em 1950, né? Nossa. Então, é algo muito recente, a cirurgia cardíaca, né? E vem acompanhando esses devices, né? Acho que recente, assim, a válvula aórtica transcatéter foi uma grande mudança, né? Principalmente nos pacientes que não tinham tratamento, né? Então, os idosos aí com estenose aórtica queriam morrer disso. O meu padrinho, padre, morreu de estenose aórtica sem tratamento, com seus 79 anos, porque não tinha o que fazer, né? Hoje ele receberia uma TAV e viveria em mais 20 anos, pelo menos, com uma válvula aórtica. E isso a gente vê essa evolução. Então, hoje nós estivemos fazendo um procedimento desse. Então, um paciente extremamente grave, que não poderia operar, com anestesia local, né, sem grandes invasões, através de um catéter na perna, a gente substitui uma válvula. Procedimento que 20 anos atrás demoraria 5 horas de procedimento, né? Transfusão de sangue, alta mortalidade, como o Matheus falou, numa cirurgia de peito aberto, comparando com uma TAV, que a mortalidade é de 3% num paciente acima de 80 anos com múltiplas comorbidades, né? Acho que esse é um salto assim, imediato que a gente já está aplicando, já está fazendo, né?
E nessa área de endovascular vem vindo muita coisa, muita prótese está vindo aí. Então, prótese de mitral, prótese de tricúspide, e isso vai avançar muito mais ainda, né? E na válvula aórtica especificamente, né, já se fala que não vai ter mais cirurgia de válvula aórtica de peito aberto, exceto para endocardite. Exatamente. Quem está no consultório, principalmente o cardiologista que está mais tempo, eu acredito que todo mundo tem a história daquele paciente que tu teve que acompanhar o fim da vida dele, porque ele tinha uma estenose, uma condição que impossibilitaria de ir para uma cirurgia de peito aberto, e a gente conseguiu hoje tirar esse cara daquela situação, porque a gente acompanhava e discutia entre colegas, diz, olha, agora é cuidado paliativo, às vezes o rim dele começava a dar problema, começava a ter edema agudo de repetições, várias internações até chegar ao fim da vida. Eu vejo que a TAV ela ampliou o número de casos que a gente pode tratar, né? Sim. Então, de uma maneira diferente de algumas cirurgias, a TAV, acredito que tu pode indicar para uma gama muito maior de pacientes, né? Quais as indicações precisas da TAV? Porque como é que funciona um paciente mais jovem hoje, com as técnicas que a gente tem? Como é que funciona um paciente com mais idade? Quais as características dele que eu posso indicar uma TAV? Qual que é o grande problema da TAV que os estudos hoje em dia ainda não elucidaram muito bem? A gente precisa sempre estar ciente da duração das válvulas. Então, as válvulas por catéter têm uma duração média aí de uma válvula de primeiro implante, não falando de valve em valve, né? Ou TAV em TAV, aí de uns 10, 12 anos de duração, né? Então, a gente tem que sempre pensar, e eu sou nessa área um pouco mais conservador, com indicação de TAV para paciente jovem, que foi o que você tinha colocado. Que, fazendo uma vírgula aqui, é uma durabilidade muito próxima à válvula tradicional biológica hoje, né? A válvula tradicional biológica com os novos dispositivos anti-cálcio, e agora tem uma nova válvula que ela nem vem com a forma de tratar o anticálcio dela, uma forma diferente que saiu. Tem alguns estudos mostrando de 15 a 20 anos de duração para uma válvula biológica, né? O grande problema da TAV, que eu ainda sou um pouco mais conservador, seguindo um pouco a sociedade europeia, que daí começa a indicar TAV para acima de 75 anos ou risco cirúrgico acima de 8%, quando fui no Congresso Europeu, eles colocam o quê? Existe uma mortalidade muito alta de explante de TAV. Então, o paciente que fez TAV, pode ser feito um TAV em TAV depois. Depois desse momento, teria que ser um explante de TAV para colocar uma válvula. O paciente vai estar mais idoso nesse momento. Ou então, aumenta a chance de ter uma endocardite, que é o que está mostrando os estudos. O último estudo que saiu sobre explante de TAV está trazendo uma mortalidade de em torno de 50% a 60% para explante de TAV. Então, eu sou um pouco mais conservador para paciente jovem de baixo risco, porque a gente, às vezes, não está pensando lá no futuro o que vai acontecer. No momento que a gente coloca uma TAV num paciente de 60 anos, a gente está definindo que ali com 75 anos a gente vai ter que fazer uma cirurgia com uma mortalidade de 50%. Eu acho que nesse momento a gente está no retrocesso da medicina se a gente faz isso. Não sei a opinião do Ricardo, mas eu acho paciente baixo risco, 60 anos, que é um paciente jovem, até 70 anos ainda é um paciente jovem, se a gente coloca uma válvula de alta durabilidade, que são essas válvulas biológicas novas, por cirurgia minimamente invasiva, que hoje é possível, então a gente pode fazer até por via axilar, que fica sem incisão visível aparente, com uma incisão ali de 3, 4 centímetros, que é tanto para entrar a válvula, então uma mini toracotomia lateral, até uma mini esternotomia, ou uma cirurgia convencional também. Tudo isso coloca o paciente, a gente ganha em sobrevida. Não quer dizer que a gente não vai usar TAV para esse paciente. A gente coloca uma válvula biológica já pensando lá na frente em fazer um valve em valve nessa válvula. E essa é uma dúvida que eu tenho. O valve em valve, vocês conseguem colocar uma válvula de um diâmetro suficiente para não ficar com mismatch? Ou já é esperado que o paciente fique com uma via de saída menor depois do implante de uma válvula dentro de outra válvula? Depende da primeira válvula, o tamanho dela. Por isso que hoje em dia não se recomenda mais colocar válvula pequena no paciente. Então, existem novas técnicas, uma nova técnica se chama técnica de Bo-Yang, que ele amplia o anel valvar para que se coloque a primeira válvula uma válvula maior.
pensando que o paciente, no segundo momento, vai colocar um valve em valve, um TAV em valve, e nesse momento daí vai perder um pouco de diâmetro, mas essa diminuição de diâmetro não vai afetar significativamente, causando um possível mismatch nele. Então, se a gente pega e bota já uma válvula pequena, então entra para a trave no começo e já é uma TAV pequena, a próxima que vai entrar ali dentro vai ser menor ainda, por causa que tem um tamanho específico, né? Mesmo que a gente faça o cracking ali, tem um tamanho de via de saída definido do paciente, e daí a gente acaba fazendo com que o paciente saia com mismatch, e isso daí vai causar outros problemas. Só explicando para os colegas que estão nos assistindo hoje que o mismatch acaba sendo um termo mais usado na cardiologia e na cirurgia cardíaca. Mismatch é quando eu coloco uma válvula menor do que o paciente precisaria, talvez, né? Então, ele fica ainda com um gradiente na via de saída, como se fosse uma pequena estenose, né? Ricardo, e na questão da cirurgia minimamente invasiva, quais são as abordagens? Existem vias de acesso diferentes para diferentes tipos de cirurgia, né? Quando eu vou abordar válvula aórtica, quando eu vou abordar a válvula mitral. E uma dúvida minha, eu consigo fazer que procedimentos? A troca valvar, tudo bem, a gente consegue fazer pela minimamente invasiva. E bypass, a gente consegue colocar um implante coronariano ali através de uma minimamente invasiva? A mini invasiva ela já vem desde 2005, né? Há muito tempo. A gente começou a fazer em 2010 as primeiras mini cirurgias, né? E começamos pelas cirurgias de comunicação interatrial, assim, que são as mais simples, né? Que já se fazia antigamente, e válvula mitral também já se fazia. Começou, na verdade, a cirurgia cardíaca de mitral por toracotomia lateral direita. As primeiras mitrais eram por tóraco lateral direito. Não fica nem cicatriz na frente. Não tinha cicatriz, mas era o mais comum na época das febres reumáticas, pacientes bem jovens, né? Se fazia muita toracotomia lateral direita para troca de mitral. Era algo muito comum, né? E com o advento dos devices que foram as cânulas femorais, o que acontece numa mini? Você tem que usar uma SEC periférica, que a gente fala, né? Então, a SEC periférica o que é? Uma canulação femoral, muitas vezes canulação jugular, arterial e venosa. Então, com isso, você coloca uma canulação periférica no paciente. E quando já vai abordar mitral, né, átrio direito, átrio esquerdo, toracotomia lateral direita, uma mini toracotomia, né? E tem até uma técnica brasileira que foi difundida para o mundo inteiro, que é de um catarinense, né, que é do POF, tá? Que é a areolar. Se faz hemiauréola. É fantástica para a mulher, esteticamente fica perfeito, não tem muito corte. Pequeno corte, hein? É a areolar. Então, o que mudou de uma toracotomia, de um corte aí de 20, 30 centímetros, para um corte de 4, 5 centímetros no máximo, ou uma auréola. Então, fica esteticamente sem cicatriz para a mulher jovem, né, principalmente. É muito bacana, assim, é muito recompensador. Eu fiz recentemente numa menina de 17 anos, ela descobriu uma CIA enorme, que não tinha como fazer por amplatse, por catéter. Fizemos por inframamária, que também é perfeito, porque cai embaixo da mama. É a mesma cicatriz de colocar uma prótese mamária. É a mesma cicatriz. Fantástico. Então, assim, é muito recompensador. Fora o quê? Você não tem risco de mediastinite. Então, praticamente é zero mediastinite, né? Como você não corta o externo, o paciente sangra muito menos, então tem menos transfusão de sangue, né? Então, assim, praticamente todas as cirurgias de lado esquerdo consegue fazer. Cirurgia de válvula aórtica, troca de aorta ascendente, é possível fazer, tá? Dupla troca, é possível fazer. Aí as cirurgias de fibrilação atrial, depois você pode comentar um pouquinho sobre essas também, dá para ser feita. E você vai para revascularização desse troca de lado. Aí você vai para o lado esquerdo. Tá? Aí as revascularizações vai para o lado esquerdo para dissecar as mamárias. Consegue ter acesso mais na visão direta ou só por vídeo daí? Então, os dois. E é incrível porque quando começa a fazer, não tem experiência ainda, mas a gente já estudou em revascularização, se torna mais fácil o procedimento. Porque você já cai direto em cima da DA, né? Você já cai direto em cima da marginal, coisas que pela via anterior você tem que luxar o coração para acessar, né? Com instabilidade hemodinâmica e tudo mais. E hoje tem uma tendência de fazer as revascularizações com essa corpórea sem parada. Então, você mantém a estabilidade hemodinâmica
com uma SEC periférica, mantendo essa corpórea, e depois faz as pontes, né, com o estabilizador, como se fosse uma SENSEC, né? E aí deriva em Y, você acaba não usando a aorta, você pega a mamária e vai derivando com safena, com outra mamária e fazendo os enxertos. Mais ou menos esse caminho. Em técnica para cirurgia de revascularização por mini-invasiva, tem diversas formas de fazer. Tem um ucraniano que ele inventou uma técnica e tive a oportunidade de ver ele num congresso operando o caso ao vivo. Ele fez 6 pontos por mini lateral, foi cirurgia com SEC, foi com circulação extracorpórea, né? Circulação extracorpórea por via periférica, principalmente femoral, canulação, foi só femoral nesse caso, com campeamento aórtico e cardioplegia. Mas caso seja ponte mais para o lado esquerdo, como o Ricardo falou, se a gente vai acessar descendente anterior, diagonal e, dependendo do caso, a marginal, dá para fazer até fora de SEF, que é off-pump, né? Mesmo ou com suporte circulatório, colocando uma SEC como se fosse um ECMO para dar uma ajuda, mas também tem algumas técnicas que pode fazer só sem extracorpórea total. Claro que para a gente fazer uma cirurgia dessa, precisa estar todo o aparato montado para caso o paciente instabilizar, a gente entrar em SEC de uma forma rápida, né, de urgência, mas muitas vezes só com os estabilizadores novos que existem, a gente consegue fazer essa cirurgia também. E olhando para o paciente, eu vejo a TAV, que a gente discutiu agora há pouco, eu consigo selecionar um paciente mais cheio de comorbidade para mandar para a TAV. Ele é o nosso paciente com uma escolha perfeita, né? Sim. Agora, na minimamente invasiva, a gente tem essa melhoria de menor sangramento, menor tempo de internação hospitalar, né? Mas do outro lado a gente tem um tempo cirúrgico maior. Sim. Eu escolho da mesma maneira esse paciente ou eu já tenho que ter uma seleção daquele paciente com mais comorbidades? Ele chega a ser uma restrição ao tipo de técnica que eu posso usar para ele? Vou te dar um exemplo que o povo comentou comigo, que é da robótica. Vou trazer a robótica aqui para puxar esse assunto. Porque assim, na cirurgia robótica, a extracorpórea é extremamente longa. Tá? Chega a 6 horas, às vezes, dessa corpórea, tá? Coisa que a gente não faz numa cirurgia convencional. Então, imagine uma cirurgia de mitral, de plastia, levar 6 horas de SEC, tá? Só que o paciente sai extremamente muito bem da cirurgia, né? Então, um dia eu comentando com o Pope, um colega nosso, que ele foi a São Paulo, levou o paciente de Santa Catarina até São Paulo para operar lá por robô, né? No avião, operaram o doente e ele voltou com o paciente no avião. 2 dias depois, tá? Com 6 horas de SEC. Mais cedo impossível de sair do hospital depois de uma cirurgia cardíaca. Né? Então, assim, daí para ver... Um dia de UTI. Um dia de UTI, no outro dia estava indo embora e voltaram de avião junto para casa, para Santa Catarina, entendeu? Então, assim, para ver o quê? Que essa corpórea tem essa visão de que ela é ruim, né? Um tempo prolongado, tempo longo. Na verdade, os trabalhos confundem, porque geralmente tempos longos de SEC são pacientes muito doentes. E acaba sendo que juntando, a SEC é longa, morre mais. Não, não é isso. SEC longa não morre mais. Morre mais porque o paciente é um paciente mais grave. E também modificou muito depois agora do Covid, porque foi utilizado muito mais ECMO. E daí, no Covid, tinha pacientes que ficaram 30 dias, 40 dias, 60 dias em ECMO e saíram vivos. E daí, com isso, começou a se levantar questionamento. Será que a circulação extracorpórea é tão ruim? E perdeu-se o medo, né? Começou a perder o medo. Porque o que acontecia? Antigamente, que era quando saíram os primeiros estudos, que daí comparava tempos de circulação extracorpórea, e o tempo de circulação extracorpórea era associado a uma maior mortalidade do paciente, esses estudos eram quando tinha um oxigenador antigo, que é aquele caso do Fusca antigo que a gente estava falando. O oxigenador de membrana hoje, que é a membrana da circulação extracorpórea, que faz a oxigenação do sangue, a forma de bombeamento dele evoluiu de uma forma que é muito mais seguro hoje em dia. Então, esse que a gente comentava muito sobre a extracorpórea longa é um perigo, e muitas vezes quando a gente leva o paciente na UTI, ainda quem recebe, muitas vezes pergunta, mas por que foi uma circulação extracorpórea tão lenta? Tão demorada. Isso são coisas que a gente ainda precisa desmistificar por causa que mudou a cirurgia cardíaca, da cirurgia cardíaca antigamente, que tinha essa preocupação porque tinha um oxigenador que não era tão efetivo, para agora um oxigenador que às vezes consegue durar 40, 60 dias com o paciente
conseguindo o paciente sair desse caso, né? Então, é o que o Ricardo estava falando. Quando a gente fala sobre cirurgia minimamente invasiva, tem um tempo cirúrgico maior, por causa da abordagem cirúrgica que é diferente. Na esternotomia, está tudo na nossa mão. Muito visível, Na né? robótica, ou então na mini invasiva, fica mais longe o paciente, os pontos precisam ser mais precisos e delicados. Então, isso tudo gera um tempo cirúrgico maior, mas os estudos não estão mostrando que esse tempo cirúrgico maior aumenta a mortalidade. Tanto que, se a gente fala sobre mortalidade, os dois procedimentos é igual, não tem um superior ao outro. O que a gente pode falar que a mini invasiva tem de superioridade? É o que o Ricardo estava falando, sobre recuperação precoce, isso é um ponto positivo. Parte estética, outro ponto muito positivo para a gente, né? Mas se a gente vai ver sobre a mortalidade em si, o risco cirúrgico para o paciente é praticamente nivelado. O que me impressiona na especialidade de vocês hoje em dia é que, assim, ó, os médicos que estão aqui nos assistindo, eles vão concordar, porque a gente tem que estar sempre lendo alguma coisa, sempre aprendendo. É uma medicação nova que chega, é um tratamento que era feito de um jeito e a partir da semana que vem vai ser feito de outro. Então, se a gente não se atualiza, né, a gente fica com dificuldade, porque esse paciente aparece no outro dia. Agora, na especialidade de vocês, vocês têm técnicas novas, vocês têm que aprender a técnica, vocês têm toda a curva de aprendizado e mais, não é uma instituição que trouxe toda uma técnica e vocês foram lá aprender a técnica. Não, vocês trouxeram os equipamentos, vocês foram para fora aprender a técnica. Então, essa curva de aprendizado, eu acredito que é um degrau bem alto para a gente passar, né? A questão de treinamento e aprendizado, claro, quanto mais tempo você tem de prática, às vezes se torna mais fácil, ou não, ou se torna pior, né? Teve uma situação que foi até um trabalho que saiu, que as pessoas jovens, como jogavam muito videogame, né, conseguiam fazer uma mini muito melhor, porque já tinham a habilidade de estar acostumado a mexer na mão e olhar na tela, né? E o cirurgião mais antigo não, né? Está acostumado a olhar diretamente para o campo e não joga videogame, né? Então, muito velho foi jogar videogame. Não foi meu caso, mas tudo bem. Exatamente. Não foi meu caso. Mas, enfim. Não é tão fácil assim. Não né? é tão fácil jogar videogame. Eu prefiro operar do que jogar videogame, né? Mas, Exatamente. mas a questão realmente de treinamento é isso. A gente tem uma curva de aprendizado, né? Em qualquer técnica nova. Mas tem que estar aberto a aprender, porque o paciente chega pedindo isso, né? O paciente chega no consultório pedindo uma TAV, pedindo já uma leram mini. sobre isso, né? Eles já leram sobre isso. Quem é que quer rachar o peito, né? Exatamente. E mais do que isso, entra aquilo que a gente estava conversando no começo desse bate-papo, que é a nossa paixão. Então, a gente gosta disso. Então, a gente vai atrás para tentar sempre trazer o melhor para o nosso paciente. Então, claro que a gente ir para se especializar e cada centro do mundo tem os grandes centros que cada um tem uma técnica diferente. Então, como você tinha falado ali, procuro sempre estar indo em centros diferentes, Estados Unidos, Itália, Portugal, para descobrir técnicas novas, mas isso não é uma coisa que é difícil para a gente vai com prazer, porque quando a gente vai lá, a gente vê uma forma nova para voltar e trazer tudo isso para os nossos pacientes, né? Perfeito. Agora eu vou botar na mesa uma dor do cardiologista. Bora. Certo? Aquela válvula metálica que a gente tem que acompanhar o paciente com Marevan, sabe? É o que nós temos hoje, né? O que vocês viram, o que vocês estão vendo nos congressos? Existe algum sopro de esperança para chegar alguma válvula? Hoje se fala em retrolavagem, em materiais novos. Será que vai chegar a válvula mecânica que vai suportar o uso dos DOACs, dos novos anticoagulantes, para aumentar a segurança do nosso paciente? Só teve uma chispa de esperança. A gente já usa uma válvula chamada Onex. É a única válvula que está no guidelines com marca, tá? Com marca. Que ela permite, na posição aórtica, um RNI bem menor, tá? Na posição aórtica é 1,5 a 2 de RNI. Bom, isso dá para quem Já está na ajuda, clínica, né? A gente consegue colocar uma turma maior no RNI
alvo, né? Sem dúvida. Então, essa válvula a gente já usa aqui na região, que é a válvula metálica Onex. E ela, posso falar a marca porque ela está no Guidelines com marca. É a única válvula com marca no Guidelines. E eles testaram com os novos anticoagulantes, tiveram que interromper o estudo porque deu mais AVC no meio do estudo. Tá? Então, assim, estão tentando. Acho que quem conseguir isso realmente vai dar um passo à frente. Mas a gente vê nas indústrias realmente a tendência a melhor desenvolvimento das biológicas, porque é o que a gente estava comentando antes, até técnicas diferentes. Por quê? Hoje, quando a gente opera um paciente mais jovem ali, a gente já vai falando em botar uma biológica para depois botar uma TAV. Né? Então já tem essa tendência, as indústrias estão fortes nesse caminho de desenvolver mais uma biológica durável e depois colocar uma TAV. Que aí tu cobre 20 a 30 anos para frente, né? A válvula mecânica está cada vez mais restrito a sua indicação. Ainda tem, claro, paciente de 30 anos com um problema valvar. A gente pensar em longo prazo, quantas válvulas biológicas a gente vai ter que colocar nele, e TAVs e procedimentos, a válvula mecânica ainda entra para esse paciente. Mas eu vejo que cada vez está sendo uma idade menor para a gente botar esse set de qual paciente deve indicar a válvula mecânica. Mas eu ainda não vejo com muitas esperanças trocar para uma DOAC num paciente com mecânica. Eu estava esperando uma resposta diferente, confesso para vocês. Deixa eu te falar, assim, não sei se já teve esse paciente, assim, é que eu já tive alguns pacientes, chega ali na casa dos 50 anos, tá? Não usa nenhum remédio e tem uma estenose aórtica grave. Então ele não é doente, está no ápice. Vai colocar uma biológica nesse cara? Então, mas ele está no ápice da vida, não usa nenhum remédio, quer continuar andando de moto, quer continuar curtindo a vida, vai começar a curtir melhor a vida, né? E vai ser, agora você vai botar uma válvula metálica, vai usar anticoagulante. Não pode cair de moto. Não pode cair de moto, tem que cuidar com o que vai beber, tem que cuidar com o que vai futebol, fazer. Né? Pode dar um sangramento ali. Jogar futebol, então assim... eu fico com uma dor no coração com esse paciente do consultório. E já teve paciente que eu deixei aberto, ó, tem essa e essa. O que você prefere? Você vai se tornar um doente agora, tomando remédio, fazendo controle toda semana de TAP e tudo mais, e blá. Ou você quer botar uma biológica e esquece? Até a próxima troca. Doutor, eu quero uma biológica. Tá? Porque realmente, assim, é uma mudança de vida que o paciente vai ter, né, na sua vida, de qualidade de vida. Vai melhorar a sobrevida, mas vai piorar a qualidade de vida, né? É que a anticoagulação é sempre... A gente sabe do benefício dela, a gente sabe que precisa, não tem jeito, mas tem um risco atrelado, um risco junto ali de sangramento, né? Bem, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, a gente sempre entra em em assuntos de futurologia, né? Então eu quero deixar uma pergunta na mesa para vocês. Como vocês veem a cirurgia cardíaca e como vocês veem o cirurgião cardíaco daqui a 10, daqui a 20 anos? Pode começar. Difícil, né? Daqui a 20 e olha anos. Que nós estamos considerando toda essa velocidade que a cirurgia cardíaca se desenvolveu, né? Assim, acho que a gente não, né, pensando em futurologia, a gente não foge da inteligência artificial, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não foge disso. E eu acho que a gente teve uma tendência do cirurgião a ser muito isolado e ele decidir tudo, né? E a gente parte para um momento onde a gente discute tudo com todo mundo, né? Eu acho que isso está cada vez mais, assim. Então, um procedimento aqui em Criciúma. A gente discute com cirurgiões de São Paulo, de fora do Brasil, de qualquer lugar, joga o caso, discute o caso, manda imagens, os colegas têm acesso a todas as imagens, acesso ao caso em qualquer lugar, a qualquer momento e rapidamente, né? Então você consegue, acho que hoje, um time de tratamento com um tratamento muito mais uniforme a nível mundial. Temos nossas limitações de Brasil, sem dúvida, né? Recente, eu tive um treinamento em São Paulo, onde fui lá com um cirurgião que só operava aneurisma de aorta, né? Voltei para Criciúma e me senti um generalista, né? Um cirurgião cardíaco generalista. Pô, eu faço tudo. Então, assim, a gente aqui tem que operar todas as patologias, mas você vai para um centro fora do Brasil, tem o cara que só faz TAV, tem o cara que só faz mitral, outro só faz revasca, outro só faz FA. Super especialista, né? Super especialistas. Com certeza vai ter um tratamento muito melhor, práticas muito maiores, números maiores de treinamento, né? Então, eu acho que essa integração que a gente está tendo, e acho que o futuro talvez seja isso, assim, a gente
gente consiga fazer um tratamento realmente multidisciplinar de unir as especialidades, né? E as cirurgias vão continuar tendo, só vão mudando o jeito de fazer, né? E as idades de fazer, eu acho que vai continuar mais ou menos por aí em 20 anos. Eu vejo incisões menores e mais tratamento por catéter. Eu acredito que esse vai ser o futuro da cirurgia cardíaca. E o que o Ricardo falou, essa decisão em Heart-Team, né, que está sendo trazido cada vez mais, a importância de discussão. Trazer o cardiologista, trazer o ecografista, trazer o hemodinamicista, trazer o cirurgião cardíaco, colocar todo mundo numa mesa, bota o caso do paciente, vamos decidir junto o que vai fazer. Esse paciente merece uma válvula mecânica, biológica? Vamos tratar por catéter? Vamos tratar por cirurgia convencional? Vamos tratar por minimamente invasiva? Isso é uma coisa que vem cada vez sendo mais colocado, né? Os guidelines trazendo a importância do Heart-Team. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para a gente conseguir tratar cada vez melhor os pacientes. Perfeito. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso Darwin Conecta. O papo foi muito bom. Nós aprendemos muito sobre as técnicas, sobre os benefícios de cada uma, né? Eu gostaria de agradecer Dr. Ricardo, Dr. Matheus, que desempenham a sua função com maestria aqui na nossa região e deixar a porta do Darwin Conecta sempre aberta para vocês. Os microfones estão sempre à disposição, tá? Obrigado, Dr. Ricardo, pela vinda. Eu que agradeço, assim, esse trabalho já é futuro, né? Então o Darwin traz esse futuro para a gente de conexão, de integração, né? Essa questão de Heart-Team, né? A gente trabalha com o Darwin, já sente isso, né? Onde a gente consegue ter esse contato com o paciente, as informações são compartilhadas entre o time de cardiologia, né? Então é fantástico realmente trabalhar com o Darwin. A gente tem muito prazer em estar trabalhando, esperamos que cada vez mais possa ter essa interação. Parabéns pelo programa, acho que vai ser muito elucidativo. Foi curto, né? Vamos ter que fazer mais, porque assim, falamos tão pouco. Tem muita história para a gente contar, né? Muito obrigado, parabéns. Dr. Matheus. Obrigado pelo convite, foi um bate-papo muito bom, dinâmico, bacana demais. Acho que foi o primeiro passo bom para o Darwin Conecta e já prevejo que vão ter mais alguns episódios com o pessoal da cirurgia cardíaca, porque a gente só foi mais ou menos abrir o livro agora. Não, falta mais. O mês que vem é capaz de ter técnicas novas, novos dispositivos, então já vou deixar vocês no radar. Tá bom, já deixo o convite para a gente mesmo para voltar aqui, porque tem muita coisa para a gente falar de todos esses dispositivos que a gente falou, trazer um pouquinho mais sobre as abordagens de válvula, septo, fechamento de apêndice atrial, cirurgia para fibrilação atrial, cirurgia de ponte, tudo isso a gente só passou meio que um pincel aqui e eu acho que o pessoal que vai estar em casa assistindo vai querer saber um pouquinho mais e a gente vai poder trazer um pouquinho mais. Perfeito, vamos falar de tudo isso aí. Corrida do Coração, Dr. Ricardo. Vamos ter uma nova edição ano que vem? Rapaz. Conta pra gente como é que tá esse trabalho aí. Outras paixões, né? Então, assim, acho que a gente fica na ponta, eu falo que nós, cirurgiões cardíacos, quando tudo dá errado, a gente tem que atuar, né? Então, assim, quando o paciente não correu, não fez exercício, não comeu direito, não tratou da diabetes, não perdeu peso, né? Aí sobra pra gente fazer ponte de safeno, né? Mas a corrida do coração é uma pegada aí para lembrar as pessoas de que realmente é importante fazer exercício, né? Vocês cardiologistas são muito fortes nisso. Ano que vem, a gente vai ter dia 13 de abril, né? A corrida do coração, edição maratona. Mas não se preocupem que não vamos precisar correr 42. A gente vai dividir em pedacinhos para cada um fazer uma parte. O ano passado eu prometi para ele que eu ia no D5, mas eu não consegui, daí eu não fui. Esse ano eu vou me esforçar um pouco mais, tá? Então, a gente vai estar aguardando a equipe do Darwin. A equipe do Darwin. A modalidade... Ali, ó, pessoal que está nos ajudando equipe aqui. Darwin, por favor, né? Esse ano. Então, a gente vai ter as modalidades que vai ser o revezamento, solo, dupla, quarteto, octeto. Vai ter a caminhada, vai ter a corrida baby, que é para as mães que acabaram de ter neném ou os pais, tá? Empurrar o carrinho de bebê ali para começar a atividade física de novo, né? E a corrida de criança, a Kids, sabe? Vai ser bem legal, tem bons parceiros aí, né? A Darwin é nossa parceira também. Muito obrigado pelo espaço para falar sobre isso aí. Bom, Matheus, vejo que tu tá na academia, tá frequente lá, então eu acredito que a gente chega no 5K. E como essa nossa conversa gera algumas dúvidas para os colegas, se alguém quiser interagir nas nossas redes sociais, né, Matheus e Ricardo, na rede social da Darwin, que é @DarwinSaúde, vocês podem mandar suas perguntas que a gente vai tentar solucioná-las.
Ricardo, como é que as pessoas te encontram? Então, a gente atende os pacientes principalmente encaminhados de cardiologistas, né? Mas quem tiver dúvidas também pode buscar pelo Instagram, @Dr. Ricardo Schoma, né? Lá vai ter o acesso, tem o link do nosso consultório, o número do consultório, tá? Fiquem à vontade. Eu respondo as perguntas diretamente também, sempre que possível a gente está em contato lá. Então, qualquer dúvida que tiver, o colega cardiologista que tiver alguma dúvida também, tem nosso contato diretamente. Fiquem à vontade de nos perguntar, sugerir de repente algum assunto para a gente abordar aqui, a gente está à disposição. Acredito, Geiso, que o pessoal pode comentar aqui embaixo, na rede social, quais são as dúvidas, possibilidade de novos temas, tudo. Tanto eu quanto o Ricardo, a gente vai estar respondendo tanto no @Darwin Saúde, também nos novos temas que a gente pode trazer, eles podem colocar. O que tiver de dúvida também pode entrar em contato pela minha rede social, que é o @Mateus Elani. Lá eu sempre estou interagindo com todo mundo, respondendo todas as dúvidas. Podem ficar à vontade para trazer tudo que surgiu de diferente aí ou questionamentos para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor. Ok. E lembro que vocês também podem conhecer um pouco mais sobre o ecossistema Darwin através do nosso site www.darwinsaude.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações, as nossas novidades e fica aqui o convite para os colegas médicos virem conhecer a Darwin, fazer parte do nosso ecossistema. Um abraço, obrigado pela presença de vocês.